sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 36. Hoje nós vamos iniciar o estudo dos polinômios, certo? Então nós estávamos estudando os monômios. Hoje nós vamos iniciar estudando os polinômios. Então nosso objetivo vai ser introduzir o conceito de polinômio e aplicar os conceitos estudados sobre monômios no estudo dos polinômios, ok? Materiais, então, para essa aula, você vai precisar do seu caderno e da sua caneta para anotar as informações e lápis e borracha para resolver os exercícios depois no caderno, certo? Vamos começar com a definição de polinômio, então. Um polinômio é uma expressão algébrica que representa um monômio ou uma soma algébrica de monômios não semelhantes, certo? Então, quando a gente tinha monômio, lembra que a gente não podia ter uma soma entre eles? Agora é o momento que a gente vai ter uma soma de dois monômios. Então, eu posso ter uma soma, uma subtração entre dois monômios, que eu vou chamar de polinômio, certo? Vamos ver alguns exemplos, então, dos polinômios aqui. Qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Então, aqui a gente tem uma figura que é formada por duas outras figuras, no caso, né? Uma figura que pode ser dividida em duas. Então, a área dessa figura vai ser dada pela soma das duas áreas, da figura 1 e da figura 2, certo? Vamos lá, a área da figura 1 é A vezes B, porque é base vezes altura do retângulo. A área da figura 2 vai ser x vezes x, ou x ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui que a área dessa figura vai ser AB mais x quadrado. Temos aqui um exemplo de polinômio, uma soma de dois monômios, certo? Segundo exemplo. O desenho a seguir representa o esboço de uma rodovia que passa pelas cidades A, B, C e D. A distância de A até B é igual à distância de B até C. E ambas podem ser representadas por x quilômetros, tá? Sabendo que a distância de A a D é de y quilômetros, qual é a expressão algébrica que representa a distância de C a D? Então, a gente tem aqui o desenho, olha só. A gente pode concluir essa distância aqui, veja só. A até B mede x, B até C mede x, que foi o que ele me falou no problema. E ele me falou que de A até D mede y. Como que eu posso escrever, então, essa distância aqui, ó, de C até D? Eu posso pegar a distância total aqui e diminuir esses dois valores aqui, não é? Então, eu vou fazer y menos 2x. Essa vai ser a distância entre C e D, certo? Então, as situações que a gente viu, né, que a gente acabou de ver ali, nos mostram expressões algébricas que indicam, respectivamente, uma adição ou uma subtração de monômios. Ou seja, indicam uma adição algébrica de monômios, né? Lembra que quando a gente fala de adição algébrica, a gente está falando tanto de uma soma quanto de uma subtração. Adição algébrica é porque a gente agora trabalha com as regras de sinais, então eu vou ter tanto adição como subtração obedecendo a essas regras, certo? Então, quando eu trabalhar com qualquer adição algébrica de monômios, eu vou estar chamando de polinômio, certo? Então, sempre que aparecer uma soma ou uma subtração entre dois monômios, entre dois ou mais, né? Eu vou ter, então, o que a gente chama de polinômio, certo? Então, o polinômio nada mais é do que a soma de vários monômios aí, ok? Vamos ver mais alguns exemplos, então, olha só. São exemplos de polinômios as seguintes expressões: AB mais x quadrado, 9z mais 3y, 3x mais 2y e y menos 2x, certo? Só cuidem que eu não posso ter a soma de dois monômios semelhantes, porque a gente sabe que se eu somar dois monômios semelhantes, eu consigo fazer essa soma, então eu vou ter um monômio só, tá? O polinômio vai ser a soma de um ou mais monômios diferentes, tá? Que não sejam semelhantes, tranquilo? Algumas observações muito importantes. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio, certo? Então, veja esses exemplos aqui. 2xy é um polinômio de um só termo, ou seja, ele é um monômio, ok?
100x mais 10y mais 2 é um polinômio de 3 termos. Quais são esses termos? 100x, 10y e 2, ok? Cada monômio aqui é um termo deste polinômio, certo? Ainda, uma soma de monômios semelhantes é um monômio que vai ser um polinômio de um só termo. O termo de um polinômio que não apresenta variáveis é chamado de termo independente. Então, quando eu tiver um polinômio que tiver a soma de um número somente, só esse número que não tenha nenhuma variável, a gente chama ele de termo independente, certo? Um polinômio formado pelo monômio nulo é chamado de polinômio nulo. Quem não lembra, o monômio nulo é zero e alguma variável, ou no caso, somente zero, certo? Vamos ver um exemplo importantíssimo aqui, olha só. Observe a figura a seguir. Considerando que as medidas são expressas na mesma unidade de medida de comprimento e que as variáveis representam números racionais positivos, vamos obter a medida da área de cada quadrilátero que compõe a figura. Então, vamos lá. A medida da área de cada quadrado vai ser, se a medida do quadrado é x, a área dele vai ser x vezes x, que me dá x ao quadrado, certo? Então, a área do quadrado vai ser essa. Agora, nós temos o quadrado verde ali. Esse quadrado verde tem como lado y. Então, o quadrado verde vai ser y vezes y, que me resulta em y ao quadrado, ok? Por último, nós temos o retângulo azul. E esse retângulo azul tem como medidas x e y. A área de um retângulo, para quem não lembra, é base vezes altura. Então, a gente vai ter x vezes y, que a gente sabe que eu posso escrever somente como xy, certo? Quantos retângulos azuis a gente tem? 2 e 2 quadrados laranjas. Então, para eu somar a área de todos eles, eu vou ter o quê? Vou ter que somar cada um separado. Então, vou fazer x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu tenho um quadrado verde, né? Mais y ao quadrado aqui. E eu vou ter 2 quadrados azuis. 2 retângulos azuis, perdão. Certo? A gente pode reduzir esses termos semelhantes, os que forem iguais. Então, eu posso somar aqui. 1x² mais 1x² vai me dar 2x², certo? O y não tem com quem eu somar, vai ficar y ao quadrado. E o xy, um xy mais outro xy, vai me dar 2xy, certo? Eu posso fazer essa redução, a gente chama isso de redução de termos semelhantes. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais na próxima aula, mas antes de encerrar a aula de hoje, vamos revisar algumas coisas que a gente aprendeu. Então, um monômio, ou no caso, o nosso polinômio, ele é formado pela soma de vários monômios, certo? Pela soma ou subtração. A gente chama de soma algébrica. Então, um polinômio vai ser qualquer um que apareça uma soma ou subtração de monômios, certo? Então, em qualquer momento, eu vou ter uma soma ou subtração de monômios, elas vão se chamar polinômios. Segunda coisa importante, cada monômio dentro do polinômio a gente chama de termo. Então, por exemplo, aqui eu tenho este termo, tenho este termo e este termo. É um polinômio formado por 3 monômios, certo? E a gente chama esses monômios de termos, ok? Se por um acaso eu tivesse um número sozinho junto com o meu polinômio, observem aqui este exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho o meu polinômio 3x² mais 2x mais 2y mais 6. Este 6, este número sozinho aqui, a gente chama de termo independente. A gente viu isso ali nas nossas observações. Então, ele é chamado de termo independente, certo? Tem um T aqui, ok?
Então, sempre que eu tiver dentro de um polinômio algum termo que não tenha nenhuma variável, ele vai ser chamado de termo independente do nosso polinômio, certo? Então, o 6 aqui nesse caso, nesse exemplo que a prof escreveu ali, ele é o nosso termo independente, beleza? Então, lembre-se, monômios, a gente já estudou, a gente já viu todas as operações. Polinômios são a soma ou subtração de monômios não semelhantes. Mas se por acaso eu tiver monômios semelhantes e a soma deles resultar em um monômio só, ele também vai ser chamado de polinômio, tá, gente? Então, cuidado, né? Prestem atenção nessa definição aqui. Para que a gente usa? A gente geralmente usa para escrever expressões assim, tá? Para representar alguma coisa, enxergar expressões de problemas, tá? A ideia dos polinômios é facilitar o cálculo. Então, aqui vocês vão utilizar estes polinômios para encontrar resultados de algumas operações que vocês precisem, certo? Na próxima aula, a gente vai estudar mais sobre os polinômios e vai ver como que a gente faz a redução de termos semelhantes, que foi a prof fez ali um pouquinho antes, mas a gente vai ver mais aprofundado daí, certo? Façam os exercícios no caderno, não esqueçam de revisar os conteúdos, tá bom? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.